Olá, abençoados e abençoadas, professor Márcio Caldas, mais uma vez trazendo conteúdo jurídico. Estamos numa sequência comentando o Código Penal. No último vídeo nós falávamos do artigo 5º do Código Penal, que tratava em seu bojo do princípio da territorialidade. Deixei uma pergunta no final daquele vídeo, perguntando se o interior de uma embaixada sediada no Brasil é considerado território brasileiro ou território estrangeiro do país, de origem. Antes de responder essa questão, vou fazer aquele apelo. Pare tudo, inscreva-se no canal, já dê o like, compartilhe, comente. Vamos tentar fazer com que esse trabalho seja cada vez mais divulgado para pessoas que procuram esse tipo de conteúdo. Isso sirva de combustível para que eu sempre esteja produzindo mais conteúdo. Bom, respondendo à questão. Imagine que no Brasil tenha, por exemplo, a Embaixada dos Estados Unidos, aqui no Rio de Janeiro. Lá no interior dessa embaixada, é território norte-americano ou é território brasileiro? Bom, depois de alguma variação no tempo, o que prevalece hoje, já que a lei penal não fala nada sobre essa questão em especial, mas o que prevalece é o entendimento de que no interior das embaixadas não é território estrangeiro por extensão, não, é território brasileiro. Por mais que lá dentro você tenha pessoas com imunidade, os agentes diplomáticos, os agentes consulares, mas o interior da embaixada, do consulado, são considerados territórios brasileiros, ok? Bom, dito isso, vamos sair do artigo 5º e entrar no artigo 6º. O artigo 6º se preocupa não com a lei penal brasileira em si, se preocupa com outra coisa, com o lugar do crime. Se a gente tiver que responder essa pergunta, qual o lugar do crime? Temos que ter em mente o artigo 6º do CP, do Código Penal, que eu vou ler para vocês. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Em outras palavras, se você tem um crime plurilocal, em que a ação foi praticada num lugar, o resultado se operou em outro, para o Código Penal, para fim de se responder qual o lugar do crime, tanto faz. Como assim tanto faz? Nós geralmente temos três teorias: teoria da atividade, teoria do resultado, teoria da ubiquidade. A teoria da atividade, ela determina que lugar do crime é o local onde foi praticada a ação criminosa. A teoria do resultado, por sua vez, é aquela que determina que lugar do crime é o lugar onde foi produzido o resultado. E temos a junção das duas, que é o tanto faz. A teoria da ubiquidade diz que considera-se lugar do crime, seja o local da ação criminosa, seja o local do resultado criminoso, tanto faz. Essa teoria do tanto faz, digamos assim, é chamada de teoria da ubiquidade. Então, o Código Penal, no artigo 6º, ao que parece, adotou a teoria da ubiquidade, porque considera o lugar do crime tanto o local da ação quanto o local do resultado. Vamos ilustrar com exemplos. Imagine que, Zé da Carroça não gosta da sogra, que está passeando lá na Disney. Então está hospedado em algum hotel em Orlando, Estados Unidos. Manda uma cartinha bomba para a sogra. Então ele está aqui no Brasil, prepara o artefato explosivo, coloca no correio, isso vai parar lá no hotel e é entregue para a sogra de Zé da Carroça. Ela abre a carta e acaba acionando, disparando aquele artefato explosivo que explode e mata a sogra do Zé da Carroça. Pergunto, qual o lugar do crime? O que a lei norte-americana vai dizer não nos interessa, estamos estudando o direito penal brasileiro. Pelo direito penal brasileiro, artigo 6º fala, considera-se o lugar do crime o local da ação criminosa. A ação criminosa de produzir aquele artefato explosivo
e escondeu, né, colocar simulado numa carta, foi feita no Brasil. Ah, mas o resultado foi fora do Brasil. Dane-se. Para fim de saber se ocorreu aqui no Brasil, se você chegar à conclusão que a ação criminosa foi no Brasil, então o Brasil foi o lugar do crime. Ok? Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que, sei lá, um Peter Parker estava velho, não conseguia mais lutar contra os criminosos, né? Tinha que aposentar seu uniforme de Homem-Aranha. Começou a aplicar golpes. E ele, um hacker, né, muito habilidoso, um cracker, acaba que ele entra numa conta de um brasileiro aqui, na conta de Mévio, aqui no Brasil. E ele consegue, através de artefatos, de manhas, de artifícios, consegue transferir dinheiro da conta de Mévio para uma conta de um terceiro, para a conta dele, lá no exterior. Então, pergunto, onde é que foi praticada a ação criminosa? Lá nos Estados Unidos. E onde é que foi produzido o resultado, subtrair coisa móvel alheia? Foi aqui no Rio de Janeiro, onde estava o dinheiro, né, na conta, chamado Banco Sacado. E aí, nesse caso, como a ação criminosa foi no exterior, mas o resultado, subtração, né, um ataque ao patrimônio se operou, se efetivou aqui no Brasil. Pergunto, o Brasil é lugar do crime? Sim ou não? Sim, é lugar do crime sim, porque o artigo 6º também diz que considera-se lugar do crime o local onde o resultado se produziu, ou deveria se produzir. O que eu quero dizer é o seguinte, para fim de saber se o crime ocorreu no Brasil, tanto faz se a ação criminosa foi no Brasil ou se o resultado criminoso foi no Brasil. Tocou o território brasileiro, você vai dizer que Brasil foi o lugar do crime. Logo, a gente, para fechar, conclui que o Código Penal, no artigo 6º, para resolver questões de lugar do crime, adotou a teoria da atividade? Não. Do resultado? Não. Da ubiquidade. Ou seja, tanto faz se é o local da ação, tanto faz se é o local do resultado. Quem gostou, dê o like, compartilhe, comente, vamos bombar esse canal. Um abraço.